Começando, vamos lá, oi, vamos começar só a ajeitar aqui, ó, posição aqui, prontinho, oi, meus pais, meus sogros. Oi, Keren, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, hoje a gente vai começar com um louvor, que na verdade é um louvor assim que eu já conhecia. Ele tem a letra muito bonita. Oi, Thaís, seja bem-vinda. A letra dele é muito bonita. Esse louvor, quem pediu foi a Nathalie, tá? Que tá com a gente na live, ela acompanha com a gente, né? Se não ao vivo, depois ela sempre tá assistindo as lives aí. E ela pediu pra gente cantar esse louvor aqui. Faz muito tempo que eu não ouço ele, mas eu já falei aqui que eu não sou das melhores tocadoras de violão, mas a gente vai tentar tocar aqui porque realmente é uma letra muito linda. Esse louvor é um louvor muito lindo. E se você gostar da letra e quiser ouvir em casa, o nome desse louvor é Raridade, do Anderson Freire, tá bom? Oi, Rai, tudo bem? Oi, Rayane. Sejam bem-vindos, tá? Vamos começar? Então, que você possa estar cantando comigo e também refletindo na letra dessa música, desse louvor tão abençoado. Se eu errar a cifra, não repare. Sua raridade não está naquilo que
Peguei um tom super alto, quase me esgoelei pra cantar. Mas tá aí o louvor, a letra é maravilhosa. Com certeza o Anderson Freire vai cantar muito melhor do que eu. Então vocês podem estar lá ouvindo esse louvor maravilhoso e abençoado. Deixa eu guardar aqui o violão, gente, calma aí. Voltei! Bom, hoje eu queria iniciar uma oração, clamando mesmo a Deus para que Ele venha estar me usando, me capacitando para estar... Oi, Wellington, seja bem-vindo. Um prazer você estar aqui conosco, viu? Para que Deus esteja me capacitando para estar falando sobre esse tema, sobre essa palavra. Então, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Pai, por este momento de louvor, obrigada pela letra dessa música que fala uma verdade tão grande, Pai, que o Senhor nos vê, Pai, nós somos únicos, Pai, que o Senhor nos vê de forma individual, Pai, muito obrigado pelo teu amor, Pai. Pai, neste momento, Pai, quero clamar a Ti que o Senhor venha estar me capacitando, Deus, em nome de Jesus. Que as palavras que saem da minha boca não sejam minhas palavras, mas que sejam palavras do Teu Espírito Santo, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, esteja falando com cada um que está aqui assistindo essa live neste momento, ou que também vem estar assistindo posteriormente. Que o Senhor venha estar falando no coração de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Gente, então... Essa palavra foi muito engraçada, assim, porque eu passei, desde quarta-feira passada, clamando, orando, pedindo a Deus para que Deus me desse uma palavra, um tema, alguma coisa para estar trazendo para vocês. E nada. Eu falei, gente, tem misericórdia, o que eu vou falar? Porque eu não quero, de verdade, gente, se eu não sentir no meu coração algo de Deus vindo aqui para trazer esse estudo, essa mensagem para você, eu vou ligar aqui a live e a gente vai ficar conversando, porque o que não for de Deus eu não venho trazer, eu não vou falar, vou falar sobre tal coisa, não vou fazer isso. Eu realmente vou trazer aqui, né, na live, pra gente estar estudando junto, compartilhando algo que eu sinta realmente que venha de Deus pra minha vida e pra sua vida. Então, se você tá aqui nessa live, você tá aqui assistindo esse vídeo, não é à toa. Oi, tia, tudo bem, tia? Saudade. Seja bem-vinda. Minha tia Zane, do Rio de Janeiro. É um prazer recebê-la aqui. Ela é uma mulher de Deus e eu tô aqui, espero falar tudo bonitinho, certinho. Mas brincadeiras à parte, essa palavra eu realmente senti de Deus para estar compartilhando com vocês. E eu espero que você seja muito abençoado, assim como eu fui abençoada também por essa palavra. E eu quero dar início a esse estudo, né? Conversando com vocês sobre, assim, que na verdade esse estudo me levou a pensar, me remeteu, assim, a quando eu morava com os meus pais. É impressionante, né, gente? Quando a gente... Lembra quando você estava com seus pais? Não sei se você mora ainda com seus pais, mas palavra de pai e mãe parece praga, né? Quando ela falava assim, Raquel, leva o casaco que vai esfriar, vai chover. E aí o que eu fazia? Não, pra quê, mãe? Levar casaco? Pra que casaco? Não vou levar casaco nenhum. Estraga o look, não vou levar casaco. O que acontecia? Esfriava. Raquel, leva o guarda-chuva. Não vou levar o guarda-chuva. O que acontecia? Chovia. Gente, é impressionante. Palavra de pai, de mãe. Se você não obedece, acontece exatamente o que eles falam que vai acontecer. E oi Rê, tudo bom? Seja bem-vinda, Rê. E o que acontece? Quando você casa, isso não acaba não, tá? Isso daí passa pro marido. Então sim, estejam preparadas. Essa praga de pai e mãe depois passa pro marido. Depois o marido fala assim, Raquel, gente, sério, até bateu o carro, eu já bati. Quando Dani falou assim pra mim, Raquel, toma cuidado, não liga o som muito alto, porque, gente, às vezes eu vou adorar, vou ouvir louvores e
perco a noção, né? Aleluia, tá, tô no carro. Me descuidei, porque eu falei, não, amor, pode deixar, não. Aí fui lá, ó, aumentei o som, o que aconteceu? Bati o carro. Então, gente, impressionante, brincadeiras à parte, onde eu quero chegar? Na obediência. Ouvir, obedecer. E eu quero iniciar o nosso primeiro tópico desse estudo sobre a obediência e posteriormente eu vou ter um subtema que depois eu falo para vocês. Queria dar início falando para vocês que nossa carne tem uma predisposição à desobediência e o inimigo também nos tenta para que desobedeçamos. O que é isso, Raquel? O que é a nossa carne? Como assim? Não estou entendendo. Gente, esse corpo humano aqui, ele é um corpo caído. A gente tem uma predisposição ao pecado. A nossa carne, ela milita contra o espírito. Se vocês quiserem estar vendo depois, eu vou deixar as referências bíblicas para vocês, tá bom? Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Essa coisa de carne e espírito que brigam, tá lá em Gálatas 5:17, que fala assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, a carne e o espírito, eles ficam brigando o tempo todo. E é com relação a todo tipo de vontades pecaminosas. A nossa carne, ela é pecaminosa e ela pede, ela chama o pecado. Por isso que muita gente fala assim: ah, calma aí, não põe toda a culpa no diabo, não. A nossa carne também é culpada. Por quê? Porque a gente tem uma predisposição, a gente tem uma tendência a pecar. E, em específico, a desobediência. Então, a gente já tem implantado dentro de nós a tendência para desobedecer, né? E o perigo da desobediência, além de desobedecer aos pais, né? O perigo da desobediência, né? Que a gente vai focar aqui, é a desobediência a Deus, né? Como é importante a gente estar obedecendo a Deus. E a importância de obedecer a Deus, ela é muito grande, a gente vai estar vendo ao longo do estudo. Deus repudia, Deus não gosta, Deus se entristece, Deus se ira com a desobediência, né? Qual foi o primeiro pecado no mundo que tirou, né? Que na verdade que fez o pecado entrar no mundo? Qual foi o primeiro pecado, no caso, né? A desobediência. O que aconteceu? Qual foi a ordem de Deus para Adão e Eva lá no jardim do Éden? Qual foi a ordem de Deus? Vocês podem comer de todos os frutos aqui do jardim do Éden, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Essa foi a ordem, esse foi o comando de Deus para Adão e Eva, para que eles não viessem a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o que aconteceu? Eles desobedeceram. E aí eles caíram. Não é verdade? Quando chegou lá, a serpente falou assim: é claro que vocês não morrerão. Mentirosa. Mas fez com que a seta do diabo, né, a língua venenosa da serpente e já aquela coisa ruim, né, da carne, fez com que eles desobedecessem. Então, o pecado entrou no mundo. O primeiro pecado foi a desobediência. E ao longo da palavra de Deus, ao longo da Bíblia, a gente vai ver muitas histórias de grandes pessoas que começaram bem e terminaram mal, né? Ou também que começaram bem, erraram no meio do caminho e terminaram bem, né? Ou que de repente erraram e colheram consequência desse erro. Mas todas essas histórias que eu vou falar para vocês tiveram por erro, por pecado, a desobediência. Bom, o primeiro a gente já comentou, que foi Adão, que cometeu o pecado da desobediência. Adão e Eva desobedeceram a Deus e por isso condenaram toda a humanidade por conta desse pecado, né? Em Romanos fala assim, Romanos 5,19, mas pela desobediência de um homem,
muitos foram considerados pecaminosos, pecados, enfim, escrevi a palavra errada. Mas, enfim, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. E esse pecado precisava ser remido, né? E pela obediência de um só homem, Jesus, muitos foram feitos justos. Isso está lá em Romanos 5:19, tá bom? Aqui, eu vou até abrir aqui para você, vou ler aqui para vocês, ó. Romanos 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quem é esse homem? Adão. E aí depois a gente continua lendo e fala assim, ó. Mas pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Quem é esse homem? Jesus, né? E aí, mais pra frente, eu não tem vários exemplos, mas eu só botei alguns. A gente vai ver o rei Saul. O rei Saul, ele foi escolhido por Deus para estar sendo rei de Israel. Então, o rei Saul foi um rei muito importante. E ele começou bem, ele temia Deus. Ele era um rei que adorava a Deus, né? O problema foi que Deus deu uma ordem para ele. Qual foi a ordem que Deus deu para Saul? Saul, vai lá nos Amalequitas, na terra dos Amalequitas, mata todo mundo, que eu vou entregar ele nas tuas mãos. Todo mundo e todos, mata tudo. O que Saul fez? Para quem conhece, Saul foi lá, matou todo mundo, mas guardou uns bois, umas cabras e falou assim: esses bois, essas cabras aqui, eu vou matar e vou fazer de sacrifício para Deus. Deus pediu sacrifício? Não. Deus pediu que Saul obedecesse e Saul desobedeceu. E essa desobediência teve por consequência a rejeição de Deus sobre o reinado de Saul, tanto que nem a linhagem, nada ligado a Saul, permaneceu como rei de Israel. Entrou posteriormente, a gente vai ver que o próximo rei foi escolhido, foi o rei Davi. Então, Saul desobedeceu e terminou muito mal. Jonas, quem conhece a história de Jonas? Eu gosto muito da história de Jonas. Jonas depois ele obedeceu a Deus, mas ele desobedeceu ao Senhor primeiramente. Quando o Senhor mandou ele para Nínive, para ir lá, para falar de Deus, falar que a terra ia ser destruída, né? E tudo por conta do que eles estavam fazendo. E Jonas não quis ir. E o que aconteceu? Jonas foi engolido pelo peixe, né? E aí depois fala assim que depois Jonas obedeceu. E Moisés também, olha, o grande Moisés. E antes tem a mulher de Ló também, que o anjo falou assim, Ló, foge daqui que a gente vai destruir essa terra. Mas não olhe para trás. O que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? Virou uma estátua de sal. Moisés, tão importante, tão referência, e ele realmente foi. Ele teve o pecado da desobediência. O pecado da desobediência de Moisés, depois eu vou deixando as referências bíblicas para vocês, sabe? Porque se eu ficar citando toda hora vai ficar meio chato. Porque é bastante número. Moisés desobedeceu a Deus quando Deus falou para ele: Moisés, fala a rocha, toca na rocha e faz a rocha sair água, porque o povo está reclamando, está querendo água e tudo. O que Moisés fez? Bateu 2 vezes na rocha. E esse foi um dos motivos, que o outro motivo está em Deuteronômio 1:37. Esse foi um dos motivos que fez Moisés só ver a terra. Moisés não entrou na terra prometida, na terra de Canaã. Então, aqui são provas, são relatos de algumas histórias de como Deus repudia, como Deus não gosta, como Deus se entristece, como Deus se ira com a desobediência. A desobediência é um pecado que Deus realmente se entristece com a desobediência. E, ao contrário disso, eu venho falar que Deus ama e abençoa aqueles que o obedecem. E existem muitas promessas para as pessoas, né? Para os filhos que obedecem ao Senhor. Em Filipenses 2:6 fala assim: Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Então, assim, né, que a gente estava falando assim, que pelo pecado de um homem todos foram condenados, pela obediência de um, muitos serão salvos. Então, e morte, Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Gente, vocês já estudaram sobre, assim, como é morrer crucificado? Eu já tive essa curiosidade. Porque, na verdade, eu falei, nossa, eu fico conversando com o Dani, né? Falei, nossa, Dani, mas como que deve ser morrer crucificado? Como que morre? Porque você fura a mão, o pé, e daí? Aí você fica sangrando até morrer? Como que funciona? Na verdade, gente, a morte por crucificação, ela é uma morte muito, assim, que tortura muito, porque ela é uma morte por asfixia. Né? O que acontece? Quando você fica lá crucificado e prende assim na cruz e tudo, as suas costelas, o pulmão, ele começa a perder a movimentação dentro da caixa, aqui, dentro das costelas. Então você vai asfixiando. E aí, mas quebravam as pernas e tudo. Por quê? Quando você quebra as pernas, você perde a sustentação. Então, quando eles começavam a demorar muito para morrer, aí eles quebravam as pernas para a pessoa morrer mais rápido, entendeu? Então, olha, é uma coisa terrível. Vocês pegarem para ler sobre isso, vocês vão ver que é horrível, horrível. E Jesus, ele obedeceu a Deus para nos salvar, para tirar o pecado do mundo, o pecado que foi introduzido por Adão, pela desobediência. Olha que sério isso, gente. Então a obediência, quem obedece, né, a Deus, também recebe de Deus muitas promessas para a sua vida. Quais são essas promessas, Raquel? Se você obedece a Deus, você recebe o Espírito Santo na sua vida. Qualquer coisa que pedirmos, receberemos, se obedecermos. Isso está lá em 1 João 3, 21, 22. Eu vou botar as referências. Qual que é a outra promessa? Aquele que faz a vontade de Deus, quem obedece a Deus, permanece para sempre. Pela obediência de Jesus, através dele podemos ter eterna salvação, se obedecermos. Então, se você quer receber salvação na sua vida, você também tem que obedecer a Deus, né? E olha que bonito. Obedecer para você ser amado por Deus e para que Ele faça morada em você. Então, quando a gente obedece a Deus, Deus derrama amor, Deus nos ama. Sabe quando você é abraçado, você é acolhido? Então, quando você obedece a Deus, você está recebendo o amor de Deus e Ele faz morada na gente. Eu vou ler essa partinha porque é muito lindo esse versículo. Jesus, está em João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos morada nele. Isso se você obedecer. Então, gente, é lindo demais, é maravilhoso demais. Mas aí, né, eu fiquei pensando assim, eu falei, beleza, obedecer, desobediência desagrada a Deus, inclusive foi um pecado horrível que fez o homem cair e depois fez Jesus pagar um preço tão grande porque realmente ele obedeceu para que fôssemos salvos. Então a desobediência e a obediência são coisas assim que são muito, muito sérias e que pesam muito, 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 muito. Mas para a gente obedecer, a gente tem que saber o que obedecer. Para a gente obedecer, a gente tem que saber o comando. Não tem como a gente obedecer um nada, ou se a gente não ouviu nada. Então, para a gente obedecer, a gente precisa saber o que. A gente precisa saber qual é o comando. Então, esse é o subtema. Conheça o comando. Porque se você não souber qual é o comando, você não vai saber o que obedecer. Então, isso nos constrange a ler a Bíblia. Porque na Bíblia estão os comandos, estão as instruções de Deus para que façamos o que Ele quer que façamos. Para a gente obedecer o que Ele quer que obedeçamos. Então,
o que eu devo obedecer? Leia a Bíblia, tá tudo lá. Como fazer para agradar o coração de Deus através da obediência? Fazendo a leitura da palavra, porque são inúmeras coisas, inúmeros mandamentos que a gente precisa aprender, e a gente só vai saber quando a gente estiver lendo a Bíblia. E aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Que fala assim, deixa eu ver aqui para você. Anotei. Fala assim: errais em não conhecer. Aqui, ó, Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse: errais em não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por que a gente erra em não conhecer as Escrituras? Porque quando a gente não conhece, a gente não tem um norte. Como a gente vai obedecer se a gente não sabe o comando? Entendeu? Então, a gente erra em não conhecer as escrituras, porque quando a gente não conhece, a gente não sabe a que obedecer. E pior ainda, olha só, em Tiago 1:22 está escrito assim, ó: e sedes cumpridores da palavra, ou seja, e obedeça a palavra, e não somente ouça, enganando-vos com falsos discursos. Por que a gente erra em não conhecer a palavra? Por que a gente pode se enganar com falsos discursos? Porque a gente não tem uma base sólida, a gente não tem conhecimento de Bíblia, a gente não sabe o que Deus fala. Aí sabe por que isso é perigoso? Porque tem um monte de gente por aí falando um monte de coisa. E aí você acaba se deixando levar por essas coisas, porque você não sabe muito bem, de uma forma sólida, o que é certo e o que é errado. Porque o que vai definir na nossa vida o que é certo e o que é errado é a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando para você. Não sou eu que tenho o meu parâmetro de certo e errado e estou dizendo para você o que é certo e o que é errado. O que define na nossa vida o que é certo e errado é a palavra de Deus. Entendeu? Então, se você... Oi, gente, pessoal. Então, se você não tá com uma base sólida na palavra de Deus, você fica perdido. E você acredita em um monte de coisa que todo mundo fala. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Não vou nem citar nomes. Mas esses dias, uma mulher... eu vi uma frase, né? Que estava escrito assim... Faça o bem sem olhar a quem. Um negócio assim, um negócio de fazer o bem, né? Aí a moça comentou assim: mas essa pessoa só te faz mal e tal. Eu continuo fazendo bem. Aí eu dei uma palavra de Deus para aquela mulher, né? E tudo ok. De repente eu fui ver embaixo assim, várias pessoas responderam aquela mulher. Gente, cada coisa que eu li lá, gente falando assim: deixa ele, dá de volta. Não sei, cada coisa que eu fiquei assim: meu Deus, se essa mulher ouvir esse conselho, a gente pode ter uma família destruída, um casamento destruído. Tipo, sabe? É cada coisa. E o pior é que o que tava tendo mais ibope eram esses tipos de conselho. Entendeu? Por quê? Porque a galera vai num pensamento só e esquece que, na verdade, o que estrutura uma família e consolida e traz alegria e traz algo sólido mesmo, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus nessa família. Aquilo ali consolida. Então, assim, fecha aspas, né? Eu achei incrível. Por quê? Porque quando a gente não tem conhecimento de Bíblia, quando a gente não sabe o que Deus fala, qualquer coisa que qualquer um fala, a gente vai colocar no coração e vai achar que aquilo é certo. E aí, de repente, no início dá certo aquele conselho, mas depois a gente começa a se afundar, aí se afunda cada vez mais e enfim, quando você vê, seu casamento está destruído, sua família está destruída, seu relacionamento está destruído. Por quê? Porque você não seguiu um bom conselho. E você não precisa de pessoas para te dar um bom conselho. Você não precisa de um melhor amigo para te dar um bom conselho. Você não precisa de mim para te dar um bom conselho. É só você pegar a Bíblia e ler. Quer ver um livro bacana, de vida, que eu gosto muito de
de ler, porque eu já li, reli, e ainda preciso reler e ler e reler, que a gente aprende muito e cresce muito, o livro de Provérbios. Aplicação prática na sua vida. Você quer o conselho de saber como agir nas situações, como você se portar, como você ser? Livro de Provérbios, gente. Abre a Bíblia, vê lá. Entendeu? E aí você vai ver como que muitas coisas na sua vida vão mudar, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela está viva, e se você não quiser se perder em meio de falácias, de doutrinas, de gente achando que sabe e ensinando sobre o sentimento do outro, doutrinas vãs, se você não quiser se perder nisso, você tem que ter a sua base sólida na palavra de Deus. Eu já vi até algumas pessoas que se dizem crentes falando besteira por aí, entendeu? Então, gente, o negócio é ler a Bíblia. Ainda mais que realmente, os sinais... Vou abrir aqui isso para você. Eu realmente creio que a gente está assim, no final dos tempos, os sinais já têm aparecido. Não é hora de brincar. Não é hora de brincar de Deus, não é hora de brincar de Bíblia. É hora de pegar a Bíblia, ler e falar assim, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. Gente, tem lugares que tem Bíblia que custa R$5. Tem Bíblia em aplicativo, que é de graça. Eu tenho aqui o aplicativo que funciona super. É muito bom. Então, a gente começou falando de obediência. Agora a gente viu como a desobediência desagrada a Deus e como ela foi muito séria, que fez o homem cair, que fez Jesus ser crucificado. Pela obediência dele, agora a gente pode ser salvo. Então a gente iniciou isso aqui falando sobre a obediência e a desobediência. E agora a gente está falando obediência a quê? Ao comando. Como eu sei o comando? Conhecendo o comando. Onde eu conheço o comando? Onde está o comando? Onde é a instrução? Na Bíblia. Ah, Raquel, mas é só para obedecer a Jesus que eu tenho que ler a Bíblia? Só não, isso é tudo. Mas, muito além disso, conhecimento de vida, né? É você evoluir como pessoa, é você evoluir e trazer alegria e ter uma base sólida na sua casa, na sua vida e na sua família. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. No tempo em que vivemos, muitos estão reféns da sua fragilidade emocional e tomam como verdade algumas palavras que são extremamente poéticas, mas que, embora pareçam que querem te ajudar, só trarão mais ruína, porque tudo que vai de encontro com os mandamentos de Deus te leva para o caminho contrário ao caminho de Deus. Então foque no que Deus fala, no que Deus ensina. Leia a Bíblia. Para obedecer a Deus é preciso saber qual é a instrução de Deus. Então assim, esteja realmente pronto para começar a se dedicar e a obedecer a Deus e a conhecer a sua palavra. Em Apocalipse 3:20, para finalizar, Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Gente, não é hora de brincar mais. Passou. Tempo de brincar passou. Eu realmente creio assim que Deus está fazendo a separação do joio e do trigo. Seja trigo, não seja joio não. Vem para Jesus. Hoje de manhã foi engraçado porque eu acordei 5:30 da manhã e eu tava sem sono e tudo, né? E aí eu comecei a orar, a ler alguns versículos e tudo. E aí começou a vir assim no meu coração, de verdade, gente, eu não tô fazendo terrorismo, mas assim, começou a vir no meu coração assim, tipo, o tempo tá perto, tá chegando, tá próximo, Jesus vai voltar, sabe? Os sinais estão ficando cada vez mais claros. Essa pandemia, esse coronavírus, o amor,
acabando, tudo isso, os sinais estão todos na Bíblia. É filho matando o pai, pai matando o filho, fala, né, que o amor se esfriaria. Tem muita coisa já acontecendo que a gente não tá vendo, não tá percebendo. E aí, beleza. Aí eu acordei, fiquei vendo isso, fiquei com isso no coração, né? E aí eu acordei e o Dani falou assim, ai, amor, eu tenho que te falar uma coisa que ficou falando muito comigo hoje de manhã, foi que Jesus está voltando. Olha que coisa, gente, sem a gente falar, conversar nada um com o outro. E aí ele acabou que estava falando a mesma coisa que eu senti no coração também. E aí ele falou assim, nossa, Jesus está voltando. Eu falei, nossa, amor, também falou isso comigo, né? Ele falou assim, amor, o tempo está chegando. Não é hora de brincar mais, de brincar de ser morno. Tem muita gente que fala, ai, Deus, 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 e fica fazendo altas atrocidades que vai tudo de encontro com o que Deus fala. Não é hora mais de brincar de crente, é hora de obedecer, é hora de conhecer a palavra e fazer o que Deus manda a gente fazer. E aí de manhã, a 1 hora, ele ficou sabendo, né, na verdade soltou a notícia que legalizou o aborto lá na Argentina, né? Acho que, se não me engano, o aborto até 14 semanas, se eu não me engano. E aí, gente, de verdade, sem trazer política para cá, só para mostrar que realmente, sabe, os sinais do fim do tempo, realmente, dos finais dos tempos, eles estão aí. Então é hora de parar de brincar de Deus, é hora de parar de brincar de ser crente, ou você é ou você não é, entendeu? E se você realmente quer obedecer a Deus e quer escolher estar debaixo da graça de Deus e receber a salvação, você tem que obedecer. E para você obedecer, gente, você tem que conhecer, porque como que você vai obedecer se você não sabe qual que é o comando? Então, para você saber qual é o comando, você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer. E eu não falo nem para você ficar ouvindo o que eu falo ou ouvindo o que uma outra pessoa fala. Eu realmente falo para você abrir a sua Bíblia, porque quando você abre a sua Bíblia, você vai na fonte. Você aprende com a sua própria mente, com seus próprios olhos. E aí não tem como distorcer algo ou ter uma interpretação equivocada de algo. Uma vez eu ouvi uma frase, né, que é muito verdade, né, que fala assim, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Verdade. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque o que são religiões que vão de encontro com a palavra? É exatamente a leitura da própria palavra com uma interpretação equivocada, e em cima daquele equívoco a gente faz uma religião, entendeu? Então, por isso que eu convido você a estar lendo a palavra, ainda mais agora, gente, que realmente eu creio que a gente está nos sinais dos tempos. Igual eu falei para você, vai aparecer e já está aparecendo muita gente que sabe muita coisa, com muitas verdades, com muitos conselhos para dar, muita gente falando e se aproveitando também da fragilidade emocional de alguns, porque quando a gente tá triste, quando a gente não tá bem, a gente realmente quer ouvir coisas que nos levantem, mas muitas vezes as coisas que nos levantam são coisas que agradam a nossa carne, e o que agrada a nossa carne não vem de Deus, entendeu? Então cuidado com os conselhos que você recebe de algumas pessoas, não que a pessoa seja ruim, mas simplesmente porque a pessoa não conhece a palavra verdadeira que pode preencher o seu coração e a sua fragilidade emocional. Então cuidado, principalmente quando você estiver se sentindo mal, se sentindo abalado, porque quando a gente, por exemplo, assim, discutiu com o marido, separa porque não dá certo não, já discutiu porque não tem mais amor, o amor acabou, termina com isso, arruma outro, não é verdade? Quem não ouve isso? E na verdade não, discussões acontecem, mas aí vocês têm que os dois trabalhar junto para parar com essa discussão, cada um cedendo um pouquinho e com um pilar que é Deus no meio. E aí a gente vai trabalhando
entendeu? Isso é um conselho de uma pessoa sábia, né? Ih, discutiu, separa, né? Quantas vezes, né, a gente não vê esse tipo de conselho sendo dado por aí para as pessoas? Às vezes é uma discussão boba e a pessoa já vem com esse tipo de conselho. Ah, você é linda, você é jovem. Aí já coloca isso na cabeça da pessoa. Eu sou linda, eu sou jovem, verdade, vou arrumar outro. Entendeu? Então, assim, isso é um exemplo bobo que eu dei para vocês do que a gente vê e do que acontece por aí. Então, realmente, sabe, nessa tarde eu quero estar pedindo para você, né, para que você venha estar lendo a palavra, para que você venha estar realmente colocando isso dentro do seu coração. E aqui em Apocalipse, que eu li para vocês, 3:20, fala que Deus, ele fala com a gente, ele fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do seu coração. Jesus está querendo ceiar com você. Só que Jesus não é mal educado. Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele não vai chegar e falar assim, sai daqui, deixa eu entrar, eu vou morar aqui. Não é desse jeito que funciona. Você tem que abrir, você tem que querer, tem que partir do seu coração. Então, nesse momento, eu queria estar falando com você que se você realmente estiver tendo a decisão, essa decisão no seu coração, de estar buscando obedecer a Deus, lendo a palavra de Deus, sendo trigo e não joio, realmente querendo tomar uma decisão séria com Deus, eu convido você nesse momento a fazer uma oração de entrega mesmo a Deus, para que Jesus venha entrar na porta do seu coração. Porque quando você abre a porta do seu coração, ele entra. E aqui lembra que a gente leu? Ele entra e faz morada. Então eu realmente quero convidar você, que se você estiver querendo tomar essa decisão agora, que você venha estar tomando essa decisão agora comigo aqui, né, com os nossos irmãos também, que você venha estar tomando essa decisão e abrindo a porta do seu coração para Jesus estar entrando na sua vida. E que a partir de agora você esteja selando esse compromisso de estar lendo a palavra e procurando obedecer a palavra de Deus e fazer o que Ele nos manda. E dessa forma receber a salvação para a sua vida. Então, vamos estar orando? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Pai, o Senhor sabe que eu estava um pouco nervosa, porque essa palavra é uma palavra muito rica, uma palavra muito complexa também de ser falada, é com muito temor e tremor que eu venho estar compartilhando esse estudo. Mas, Pai, neste momento, Pai, eu estou aqui com meus irmãos, Pai, e em nome de Jesus, Pai, estamos convidando o Senhor, Pai, a entrar, Pai, no nosso coração. Pai, que o Senhor entre no nosso coração. Nós abrimos a porta do nosso coração para o Senhor entrar, Pai, e fazer morada, Pai. Pai, em nome de Jesus, tire de nós tudo que não vem do Senhor, Pai. Mas que o Senhor entre no nosso coração, Pai, porque estamos abrindo a porta do nosso coração. E que o Senhor venha entrar, o Senhor venha fazer a morada, Pai. E que o Senhor venha estar nos enchendo com o Teu Espírito Santo até que possamos transbordar, Pai. A Tua palavra fala, Pai, que quando uma alma aceita a Jesus, Pai, há festas no céu. Ó, Pai, em nome de Jesus, eu creio que o céu estará se alegrando neste momento, Pai, porque existem almas que estão aqui aceitando o Senhor como Senhor e Salvador. Obrigada, Pai, por estar entrando no nosso coração, por estar fazendo morada no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente. Quem fez essa oração de entrega, que nunca tinha feito, puder estar me mandando mensagem, tá? Pelo inbox mesmo, não precisa nem ser debaixo do vídeo, tá? Oi, tio Toninho, a gente vai orar, viu, aqui, tá bom? O tio Toninho, gente, a tia Zena, tio Toninho, eu não sei se ele já saiu do hospital, mas ele tinha ficado internado por conta do coronavírus. A gente estava orando bastante sobre a vida dele. Meus sogros estão bem, graças a Deus. Eu pedi oração na semana passada, eles já estão sem coronavírus, glória a Deus. Mas vamos estar orando pelo tio Toninho,
que ele parece que ele melhorou um pouco, mas ele ainda precisa melhorar mais e ele vai ser totalmente curado em nome de Jesus. Então vamos levantar um clamor aqui. A tia está falando aqui que ele ainda está internado. Vamos levantar um clamor em nome de Jesus pela vida do tio Toninho, pela vida das tias que estão também com coronavírus. Se você também tem alguém com essa enfermidade ou você mesmo está com essa enfermidade, vamos estar orando pela sua vida, para a gente poder estar liberando cura e através da meu marido através da palavra profetizar, porque são palavras lançadas ao vento. Em nome de Jesus, vamos estar orando, vamos, gente, vamos estar orando e profetizando. Vamos profetizar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, neste momento também queremos estar colocando diante do Senhor, meu Deus, a vida, Pai, do tio Toninho, Pai, e de cada pessoa também, Pai, das tias, Pai, de cada pessoa, Pai, que está com coronavírus, Pai, da avó também. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, neste momento, Pai, nós profetizamos vida, nós profetizamos restauração, em nome de Jesus. Tio Toninho, você já é curado, em nome de Jesus. Coronavírus, eu declaro, em nome de Jesus, sai do corpo dele, em nome de Jesus. Pulmão, volte a respirar de forma perfeita agora, em nome de Jesus. Eu te ordeno pelo poder da autoridade do nome de Jesus, que você já está vencido, em nome de Jesus. Coronavírus, eu te rejeito da vida do tio Toninho, te rejeito da vida das tias, da avó, de cada pessoa que está aqui assistindo essa live, de seus familiares, de seus amigos. Eu repreendo essa doença em nome de Jesus. Eu declaro o fim dessa doença pelo poder do nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus, coronavírus, vai embora agora, em nome de Jesus. Tio Toninho, volte a respirar perfeitamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro vida sobre a sua vida, em nome de Jesus. E essa doença não vai assolar os teus filhos, em nome de Jesus. Eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam curados, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Obrigado pela participação de todos. Não se esqueçam de quem fez oração de entrega comigo aqui. Manda uma mensagem para mim no inbox, mesmo que você não esteja ao vivo com a gente aqui, esteja vendo esse vídeo depois. Se você fez essa oração de entrega, tomou essa decisão na sua vida, manda uma mensagem para mim, que eu e meu marido, a gente quer estar orando com você, ou de repente conversando, esclarecendo alguma coisa. Então manda uma mensagem pra gente, vai ser um prazer muito grande estar falando com vocês sobre qualquer dúvida, o que vocês precisarem. Tá bom? Por favor, continuem orando pelo meu tio Toninho, pelas minhas tias, avó, em nome de Jesus. Obrigada por quem orou pelos meus sogros, eles estão bem, graças a Deus. E orem pelo meu papai também, que a pressão dele tá meio oscilando, mas parece que ele já tá melhor. E vamos seguindo junto aí, tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Beijo!